que vocês acham sobre globalismo? Vocês já ouviram desse termo, Sim, globalismo? claro. Respondo aí que eu tenho minha opinião, depois eu quero falar. É bom diferenciar de globalização, que a globalização Sim, é extremamente globalismo é importante pra outra indústria coisa. e tal, e É. não sei o quê, tá? É outra coisa. Agora, o globalismo também tem uma... Se você pensar... Você acredita no globalismo? Claro, porque você tem uma raiz do comunista, o comunismo. O comunismo não é internacional? Bom, dizem eles Não é que são, internacional né? comunista? Eles não querem um mundo com uma... Mas você acha que tem a ver com comunismo ou tem a ver só com o poder mesmo? Não, tem a ver com o poder. Aí o comunismo, ou socialismo, ou Tem progressismo, tudo vai a ver ser a com o poder, ferramenta né? pra eu chegar no poder. É isso aí. Entendeu? Tem que falar assim, porque vamos virar comunista. Não vamos nunca, não tem como. O comunismo é impossível. A gente não vai virar comunista. Vira Você por acha que alguns anos. Você acha que não tem como? Porque o que é o comunismo, no final das contas? Eu brinco e falo que brinco não, mas é verdade. O comunismo é o estágio final, como se fosse um jogo. É um jogo de destruição do mundo, onde o estágio final é o comunismo. Sim. Então a gente passa pelo socialismo. O que seria o socialismo? Eu vou socializar todas as empresas, por exemplo. Não vai, Sim, não eu tô vai ter ligado qual propriedade. O que é socialismo, pô? Então, você sabe. Que é, sim. O comunismo é uma coisa maravilhosa, é a gente chegar no Éden. O comunismo é quando nós socializamos todas as empresas, não tem mais propriedade privada, você não tem carro, você não tem casa, tudo pertence ao É Estado. colocar um burocrata no poder. Não. Aí, em certo momento... depois quando chegar o comunismo. Em um certo momento, nós vamos tirar tudo isso da mão do Estado e vamos dar para o povo. E não haverá mais Estado. E o desculpa, povo... né? Isso não tem como acontecer. Chega no momento onde eles pegam, mas o dá pra O galera povo você tá nunca esperando chega. até hoje. É tanto que todos os movimentos comunistas, socialistas, você cria uma casta estatal. Você Absurda. pega a vida do Fidel, cara, e a vida hoje ainda dos burocratas cubanos, o cara vive num luxo. Eu conheço uma pessoa que foi na casa do Fidel, lá em Cuba. Então, e que ninguém... Sempre é luxo, né? E que ninguém tem... nem aqui a gente tem uma vida do tipo que esses caras têm. Sim. E o que você acha desse Vamos lá, negócio? globalismo. Aí? E também se vai ter merda Eu aí, não se a gente sou for um poder cara falar. de teoria da conspiração. Pode então crer. é interessante eu falar sobre a minha opinião, que ela é mais light. Claro. né? Eu não sou um cara de teoria da conspiração. Então, vamos aos dados. Né? Todo mundo fica falando muito, tem isso, tem aquilo e tal. Os dados assustam sobre teoria da conspiração e globalismo, porque realmente eles se provam. Então, eu vou dar um exemplo. Última eleição americana. Quem foi o maior doador, pessoa física, para o Partido Democrata e para algumas organizações? George Soros. Então, assim, tem o cara na internet que vai falar, o Soros é o globalista, isso aqui. Aí você olha o cara e fala, pô, que animal, para com isso, é teoria da conspiração. Mas aí quando você vai ver o número, faz sentido. E ele doa muito ali nos Estados Unidos para eleger gente da parte de justiça americana, que tem cargos que você tem eleição e tal. Então ele atua muito nessa área. Aí você fica pensando, cara... Aliás, ele tá atuando muito aqui no Brasil também, vocês sabem disso. Né? Pode crer, Inclusive, ele tinha financia gente da Open Society, que é a empresa Sim. dele, na equipe de transição do governo. Mas também essa foi a maior equipe de transição Não, da tudo história bem. do mundo, né? Então, acho Tava assim, todo mundo lá. a minha opinião sobre globalismo é uma idiotice você ignorar que esse movimento existe. Tem que tomar cuidado, porque eu já acredito que tem gente desse próprio movimento dentro do antimovimento para criar uma coisa meio caricata, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu acabei de falar que o George Soros é assim, o Bill Gates está envolvido e tal. Então, assim, eu tô trazendo com números que isso existe. Aí, daqui a pouco, vem alguém, faz um react, ou mostra coisa debochando, ou vem alguém até falando sobre globalismo, zoando tanto, que aí parece um deboche, Sim. entendeu? Então, essa é uma técnica também para você tirar a credibilidade de quem Se tem tá uma trazendo. verdade inconveniente que vazou na mídia, a estratégia número 1 dos caras é falar que é teoria da conspiração. Então, mas aí que tá, isso também é um problema Aí muito... você mistura, Opa, irmão. você mistura o cara da Terra plana. Então, Sim. vou dar um exemplo aqui. Eu chego e falo, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Aí, daqui a pouco, na mesma matéria que tiver Foi no falando... mesmo balaio. Tudo que eu disse, fala, inclusive, essa turma também discute terra plana e isso, aquilo. Aí o sujeito que é de centro, que não entende nada, tá lendo a matéria, qual o vínculo E que ele discute faz? terra plana, a gente pode estar discutindo aqui. Não quer dizer que ninguém acredita nisso. Sim. O cara sim, distorce sim. a realidade Sim. também. É terra plana, eu gosto de zoar muito, só um parênteses, de vez em quando no Twitter. Twitter é a rede social, né, que Sim. dá treta.
eu pego uma foto da galera da Terra plana, uma foto que a Terra tá parecendo mais plana, de manhã com sol e tal, aí eu coloco aquela foto lá e dou bom dia. Cara, vem os comentários, terraplanista, bolsominion, não sei o quê. Cara, eu só postei foto, é só pra gerar treta mesmo, você vê que parece que você jogou um alvo, né? açúcar na coisa. Então eu acho assim, é impossível alguém falar que não existe esse movimento globalista. A gente vê o tempo inteiro, vem em Davos, todo Não, mas ano. tem esse os pessoal caras que diz se que não reúnem. existe o globalismo? Tem, velho, E bastante. sabe qual o gente. argumento? José. Tem Sabe gente qual- que ri de mim quando eu falo isso. Então, Eu mas acho que o eu sou cara maluco. ria porque vira uma coisa muito caricata e você mistura tudo. Você mistura o cara da Terra plana, Sim. você mistura o cara... Agora, todos os anos, vários caras se reúnem em Davos, os caras mais ricos do mundo, de jatinho, pra discutir a questão ambiental. E assim, foda, a né, gente cara? que não é levado a sério. Eu posso contar uma coisa? Caralho, meu irmão. O cara vai de jatinho e ele vai de jatinho reclamar que Eu vi- você consome um negócio, Eu sabe? vi a matemática, assim, tipo, numa viagem que o cara faz de jatinho Sim. pra Davos, ele já gastou, o imprint dele de carbono no Sim. planeta É o seu da vida. é seu da vida, é tipo E isso. tem uma parte pior que ninguém tá falando. Eu quê? tenho uma história que praticamente ninguém sabe sobre isso, Ah, mas... Vamos saber agora. Eu preciso de um tempo pra contar. quanto tempo? Quanto tempo é? Vamos ver Mas aqui. é uma história interessante. É sobre o que exatamente? Sobre esses aviões, esse combustível. Conta, vai, vamos lá. Vamos lá. Tem um composto que se usava no passado para aumentar a octanagem do combustível, que é o... Oh, meu Deus, como é que é o nome do composto? É o tetretil... É tetretil chumbo, se eu não me engano. Eu tô falando porque eu tava levantando isso aí porque eu queria fazer um trabalho em cima disso. Pro seu jatinho, pro seu jatinho. Oi? Pro Pro seu meu jatinho, jatinho, vai pra eu construir poder um colocar jatinho no meu jatinho. na Mackenzie. É um trabalho que eu quero fazer, tô precisando de alunos, inclusive, lá pra isso, né? Mas eu tava pensando sobre isso aí. Bom, vamos lá. Quando que esse tetretil chumbo começou a ficar importante? Quando um cara, que eu não lembro o nome desse cara, não tem problema, foi um cara que ele era um químico, e ele descobriu um esquema, foi o primeiro cara que datou a idade da Terra. Ah, é? Caralho. A Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, praticamente isso. Esse cara foi o primeiro cara que datou. Como ele datou? Pegando um material radioativo como o urânio, e o urânio ele vai se transforma em plutônio, isso e aquilo, tal, até chegar no chumbo. Grande parte dos materiais radiativos, eles vão sofrendo fissão e param no chumbo. E o chumbo é até meio problemático também por causa disso aí. Então, ele pegou compostos, né? Você pega, sei lá, a água, por exemplo, ela solubiliza um sal de cozinha, mas não solubiliza um polipropileno. Você joga ele não dissolve assim. Então, você tem solventes para coisas diferentes. Então, ele estudou o magma da Terra. E você tinha certos magmas, por exemplo, a gente quando vai fazer extração de minério, se você tem uma região Ixi, que é tá ficando muito longa essa história aí. Mas cara. vai por mim. Eu tô me Ela sentindo vai na faculdade. ela aqui, vai cara. valer a Você tá pena. falando vários nomes que eu não entendo porra nenhuma. Ela vai eu valer nem a- sei se eu tô entendendo, pra vocês. Calma, você vai entender, ela vai valer a pena. A gente acha regiões que é rica em arsênio dentro da Terra, a gente sabe que lá vai ter platina, vai ter metais muito caros, porque esses fluidos ricos em arsênios solubilizam a platina. Tá. E o cara achou uns que solubilizava urânio. Tá? Então solubilizava só o urânio, não solubilizava outra coisa. Entendi. Se ele pegasse essa pedra e ela só tivesse urânio, queria dizer que essa pedra acabou de se formar. Se essa pedra tivesse urânio e um pouco de chumbo, quer dizer que essa pedra é mais velha, porque o urânio foi se transformando em chumbo. Entendi. E quanto mais chumbo tivesse, mais velha era a pedra. Faz sentido. Tá? Tem que fazer, porque, né? Tudo tem que fazer sentido. E aí, esse cara, com essa técnica, ele datou a Terra. Só que você precisava determinar a quantidade de chumbo. Então, ele ia pro laboratório e queria ver quanto chumbo tinha. Só que ele pegava uma coisa que não tinha chumbo. E aí, ele fazia o teste e tinha chumbo. Aí ele, caramba, tá contaminado com chumbo? Aí ele lavava toda a vidraria e tal, fazia o teste de novo. E tinha chumbo. Ele, não é possível. Lavou tudo de novo, fez o teste e tinha chumbo. Ele falou, meu, tem alguma contaminação nessa universidade por chumbo. Ele lacrou todo o laboratório dele, com plástico e tal, lacrou, fez o teste de novo. E tinha chumbo. Ele falou, não pode ser. Aí ele foi pra outra universidade, outro laboratório em outro estado. E fez o teste de novo. E tinha chumbo. Aí ele falou, meu, aí todo lugar que ele fazia o teste tinha chumbo. Ele falou, meu, o mundo está coberto de chumbo. E chumbo é um problema muito sério, é cancerígeno e tal, não sei o quê. Sim, deu problema. Aí o que ele descobriu? O pessoal usava o tetretil chumbo para aumentar a octanagem do combustível, então todos os carros do mundo estavam jogando chumbo na atmosfera. Ah, e sim. todo mundo ia se ferrar. Né? Isso vai dar um monte de problema. O cara foi lá, escreveu o artigo, publicou e tal, não sei o quê, começou uma campanha, porque tinha que acabar, não podia mais usar isso aí.
As empresas como Shell e outras empresas de combustível contrataram um cara, acho que era até prêmio Nobel, pra falar que aquilo não causava problema nenhum, que ele estava errado. E as pessoas ridicularizaram esse cara, porque falaram, não, você é um anti-ciência. Vocês têm que acreditar na ciência. Um prêmio Nobel aqui tá falando que tem isso aí. Bom, beleza, com uma briga, quase acabou com a carreira do cara, conseguiram provar que realmente os carros estavam jogando chumbo na atmosfera, porque o chumbo, você tira ele muito rápido da estrutura ali da molécula, e você usa o composto para aumentar a octanagem, aumentar o rendimento do carro, e o chumbo é jogado em cima de todo mundo, e todo mundo respirando chumbo. O cara ficou até paranoico. Bom, beleza. Aí conseguiu, depois disso, proibiram. O chumbo na Europa é proibido, nos Estados Unidos é proibido, no Brasil, inclusive, é proibido. Abriram exceção para os motores de alto rendimento, que são os de jatinho, de avião, etc. Até hoje. Só que naquela época que proibiram, vamos deixar só para os aviões, senão eles vão perder muito rendimento. E não tem tanto avião assim no mundo. Só que hoje tem avião pra caramba. Pode crer. E eles ainda continuam usando o tetraetil chumbo. Caralho, ninguém fala disso. Ninguém fala sobre isso. Existia um episódio do Cosmo, que, sabe o Cosmo? De Carl Sagan? Sei. Que falava sobre isso. Você não acha mais esse episódio, é difícil, entendeu? Ele meio que deu uma sumida. Caralho. Você entendeu? Mas será que porque os aviões estão muito no alto, essa dissipação então, de até chumbo... diminuíram um pouquinho a quantidade de tetra de chumbo no combustível, por causa que aumentou muito o preço dele, mas ainda continua. Não, mas uma hora ele desce, ele vai passar em grandes cidades. Não, mas hoje pesado, mas né? mesmo ele jogando no ar, isso ele tá, não é porque ele tá jogando no ar que não faz efeito pra caramba. Pode crer. Entendeu? E ninguém fala, por isso que eu quero fazer um estudo, né? Tô pegando os alunos, a gente vai fazer um estudo em cima disso, que é uma coisa que eu quero publicar. Então, se daqui a um ano vocês ficarem sabendo que eu morri... E aí volta... Caralho, esse é um estudo perigoso de fazer. Você tá sabendo o que aconteceu. É verdade. Vai sumir esse pedaço do episódio. Né? Mas esse é um ponto importante da gente falar do... Desculpa, valeu o pé a história ou eu falei demais? Falou, não, foi é uma história legal, Foi tranquilo, deu 43 minutos. Não, o Davos, cara, é um papo de maluco. Você falou de globalismo, eu acho que ali é uma das... É um dos locais, é onde eles assim, se encontram. Porque os caras mais ricos se encontram, de jatinho, comem carne pra caralho e joga falam que tem que... chumbo Joga chumbo na atmosfera, pedem mais impostos. Então os caras falam, não, eu quero pagar mais impostos. A gente precisa pagar mais impostos. E por que ele não doou o dinheiro? Exatamente. Essa é a grande questão. Quem quer doar mais, não fica pedindo para ser cobrado. Aí muita gente me pergunta, Charles, então tá, por que os caras pedem mais impostos? Por um simples motivo. Na verdade, são dois motivos. Primeiro, o dinheiro desses caras é muito bem blindado já. Sim. Quando ele fala, eu quero pagar mais impostos, meu irmão... Você não vai ter acesso ao dinheiro dele. Você não vai ter dele. acesso ao dinheiro dele. E segundo, Bill Gates, Soros, esses caras com empresas muito poderosas, quando eles criam impostos para o segmento deles, eles criam uma barreira de entrada. Então, por exemplo, se eu criar um novo imposto para software, vou dar um exemplo aqui, tá? A Microsoft vai ter que pagar? Vai. Mas ela é estruturada, fatura bilhões, vale 1 trilhão, não sei o quê. Então, para a Microsoft pagar mais um imposto, entra na planilha e tal. Mas ele que está abrindo uma empresa pequenininha de software, pagar mais 10%, ele quebra. Então, quando um cara multimilionário... Você cria uma barreira são mesmo. os metacapitalistas. O cara cria uma barreira que ele paga, repassa ali, manda 3 mil pessoas embora e compensa, mas ele cria uma barreira de mercado. O que é muito inteligente, né? Sim, então se ele já domina tem a ver um pouco com o que você falou. Eu não sei se o globalismo, ele é comunista, ele é socialista. Óbvio que a gente percebe que ele é muito mais de extrema esquerda do que de resto as pessoas que participam. E eu não sei se ele é isso, mas ele é muito mais um movimento de poder. Sim. Ele é muito mais um movimento de poder. Pra eles estão cagando pra ideologia. Eles não se importam se você casa com homem ou se você faz qualquer... Eles estão cagando pra isso. O que eles querem é controlar poder e dinheiro, o mundo. Né? Só que o dinheiro, depois que você ganha muito dinheiro... Desculpa. Depois que você ganha muito dinheiro, o que interessa é poder. Dinheiro é apenas um dos pilares do poder. Mas aí tem um argumento que o pessoal usa, que é até legal você falar isso, pra combater isso. Fala. Tem uns idiotas que falam assim, não, porque Jesus Cristo era socialista, porque ele falava da divisão. Só que Jesus Cristo, ele te convencia. Ele nunca te obrigou. Ele nunca foi com a espada, né, em alguém. Falou assim, ou você dá o seu dinheiro, ou eu vou te matar. Sim. Era uma coisa de boa. Você doa, se você quiser. Se você sentir o Espírito Santo, você dá o seu dinheiro. E ele multiplicava os pães. Então isso é um negócio de capitalismo, né? Sim. Ele era uma máquina de fazer pão. Mas essa turma que fala que Jesus é socialista... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.